Senhores, vou começar um podcast aqui e eu tô com Richard. e Vai cicatriz na voz, galera. a gente vai começar o primeiro tema aqui sobre corpo de Moisés. O que vocês sabem sobre corpo de Moisés em questão de Lúcifer e Arcanjo Miguel? Bom, assim, pelo que eu estudo, lógico que é base de teorias e tem mais teoria, não é nada comprovado. Ao meu entender, a única batalha que teve dentro disso tudo, pelo que se passa, eles lutaram em questão. Porque, por exemplo, eu vou falar pra você aqui, se o Lúcifer, entre aspas, ele ganha a batalha com o corpo de Moisés, cuja, na minha teoria, que mais pra frente se eu puder explicar, ele ganha a batalha com o povo de Deus. Por exemplo, na minha ideia, Moisés ele foi guiado por um ser maligno, ele não foi guiado por Deus. Até tanto que Deus não vai deixar o povo dele vagando 40 anos ali por um erro. Sim, o suposto demiurgo. Demiurgo, Baal, o sinistro, Qualquer demônio que pode a enganar. entidade negativa, vamos colocar assim, né? E isso eles estavam batalhando ali. Eu não acredito que pelo corpo dele vai ser batalhado. O que aconteceu com Moisés, na minha percepção, foi um castigo. Imagine você chegar num ponto que te prometeram, falar assim, olha, aquela vai ser sua casa. E você passa anos e anos, 40 anos, você chega lá na sua velhice e olha pra tua casa. E aí quando você bota o pé na porta, o cara fala assim, você não pode entrar mais. Então, é um castigo. E O Moisés castigo você fala em questão da parte que ele não fez da forma que Deus pediu? Talvez, Foi a partir ou que ele se converteu, ou foi enganado, deixou ser enganado, e assim por diante. Mas E qual aí, momento que ele se converteu? ele se converteu no momento que ele ficou naqueles 40 anos vagando, fazendo uns chacinas, Mas tudo como mais assim ali. se converteu? Ele se converteu. Mas antes Vamos ele já... colocar aqui. Antes, Ele mas não você tá foi... falando depois que ele já abriu o mar? Depois que ele abriu o mar. Mas ele já não tinha Então, convertido antes? Ele já não acreditava em... Não, De que forma ele você se fala converteu no negativo, não no positivo. Por exemplo, Ele diminuiu ele a fé? foi pro lado. Não, ele pode ter diminuído, ele pode ter dado a fé dele, mas sendo enganado. E se deixou ser enganado Pelo por demônio. ser maligno. Mas Entendeu? você não acha que não foi todo momento ali foi enganado com o demônio? Eu acredito Foi que depois? que ele pegou as Ô, louco. tabuetas de pedra, que ele já estava cansado, aquele No negócio. final já. Não. Não, fala assim, bem no meio da No história. já meio, no pra meio. frente. Ó, ele subiu, louco. fez as tabuetas, ficou mais não sei quantos dias lá em cima. 40 dias, né? Lá com Deus. Sinai, né? Muito Sinai. Ele ficou Sim, 40 dias lá, cansado. Imagine você, né? Ô, louco. Estudando, falando, tal, Deus, imagine. Então você tem que botar risco, irmão. E você tá falando de uma pedra. Você já escreveu uma pedra? Não. Então, imagine. E aí ele desce, o povo que ele acabou de libertar, com Deus que mostrou que era presente, certo? Que ele se mostrou presente. Não se mostrou presente com as pragas? Sim. É Mostrou. um excelente argumento. Entendeu? Ele se mostrou presente. E aí aquela população adorando um bezerro. Imagine você como Deus. Não como, lógico que a gente não pode ter a percepção dele, que a nossa percepção é humana. E ele transcende mais do que isso. Mas a gente pode ter uma noção, é uma traição. E toda traição dói, machuca. Até tanto que ele falou, vou matar todo mundo. Tô errado? Quem falou Deus? Você tá falando? Falou, Foi, vou matar todo mundo. Eu já vi a questão de falar que foi... Deus falou que ia queimar eles, mas o Rai falou que era num buraco de... Abriu, no exato momento, se causou um terremoto, abriu um buraco e caiu algumas pessoas lá, mas aqueles que estavam agindo contra a vontade de Deus. Agora, contudo, galera, só pra falar, porque, assim, o texto que fala sobre essa batalha tá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir em juízo ou informatório contra ele, pelo contrário, disse o Senhor, o repreenda. Porque, galera, na minha concepção, essa tentativa de querer pegar o corpo de Moisés, eu acho que foi uma tentativa do maligno, porque, querendo ou não, é muito difícil a gente inferir diretamente como o diabo, porque a palavra de Deus vai colocar vários tipos de diabos. Então é muito difícil você saber Exatamente. qual é o ser específico que ele está tentando ali se tratar. É por isso que normalmente eu chamo de sinistro, ou entidade É maligna. uma entidade. entendeu? Eu também Eu prefiro falar isso através de muito estudo, muita tal. Esse meio de
diabo, demônio, esses negócios pra mim ficou... É porque tem Ficou várias muito raso, interpretações, várias né? Aí você interpretações. precisa ir para cada cultura, para cada um dar uma percepção daquilo que se entende. Mas assim, galera, para mim, quando essa entidade tenta pegar o corpo de Moisés, porque a gente entende que as pessoas que entravam em contato divino com Deus pegavam energia sobrenatural tão poderosa que você vê como o próprio corpo de Moisés, você vê a capa de... Eu acho que foi não sei se foi a capa do próprio Moisés que é jogada, que acontece outro evento que ela é jogada em um rio, ele também se abre por causa da manifestação da Essa energia. parte eu nunca vi falar. Tá na Sim, Bíblia também. Eu só não consigo me lembrar especificamente quem foi. Mas assim, eu acredito que quando essa entidade tentou pegar o corpo de Moisés, queria pegar sobre ele, eu acho que também até de uma certa forma, galera, eles queriam pegar aquele corpo ali, que já não existia mais vida, queria tomar aquele corpo para vir de uma outra maneira para pregar outra coisa. Sim. Porque a tentativa era corromper o povo. Ou ele poderia pegar aquele corpo para mostrar pro povo que quem estava guiando ele não era o Deus em si, não era Deus ele. em si, e Era criar ele. uma grande confusão. E aquele maná que ele jogava, ele era radioativo. Você então, sabia disso, né? Ele é radioativo. Agora, o que eu acho, ele é o que eu acho interessante É. sobre a ideia do Richard é que é o seguinte, imagina o contexto. Você tem um povo que estava sofrendo que estava sofrendo com o faraó há mais de 400 anos, que era o povo hebreu. Estava sofrendo com ele lá, escravidão, todo aquele esquema. Imagina que Deus levanta um homem, escolhe um homem chamado Moisés, conversa com ele numa sarça ardente, explica para ele a tua vontade, explica para ele a forma que ele vai se comunicar com o povo. Ele chega, ele dá sinais de prodígios, o primeiro ato é transformar um cedro, um cajado em uma serpente para entrar em conflito com os sacerdotes, com os anciões que invocavam outros deuses. E foi o primeiro conflito direto de Deus contra Deus. Inclusive aí, só para reforçar, nesse período ele confirma outros deuses. Sim, ele sim. confirma. Mas a Bíblia nunca negou a existência de outras entidades. A Bíblia Os 10 mandamentos falam: não adorai outros deuses perante mim. Ele foi chamado para subir no Monte Sião, ficou 40 dias conversando com essa entidade que a gente chama de Javé. Imagina você passar 40 dias. Que plural? Não, porque a gente não sabe, porque é um dos nomes dele. Mas nome não muda o fato de ser uma pessoa. Não, mas aí que tá a questão. Ele tá dentro de outro panteão, que tem outros deuses. Você tem só um Deus? Primeiro, não, nunca teve só um Deus. Existem vários deuses. Real Deus? Tanto é que isso é mandamento na palavra de Deus. Tem os 10 mandamentos. O que Deus fala assim? Não é amar os não adorarás outros deuses perante ele. Peraí, por que Deus está afirmando que existem outros deuses? Se ele é único. É, porque se fosse demônios, ele ia falar também, né? Seria mais coerente e lógico ele falar assim: não adorarás demônios diferente a mim. Sempre existiu vários deuses no mundo. Deuses. Deus no mundo. Só a questão é que o Deus da gente é o Deus dos deuses. Sim. A narrativa que é contada é que o Javé seria o Deus superior sobre todos os deuses. E é assim onde nasce todos os panteões que a gente conhece. Sim. Cada cultura vai dar um nome diferente, mas é basicamente a mesma história. Só vai ter distorção de percepção de crença e de religião. Então, galera, só para acrescentar o que o Richard falou, eu acho que é um grande argumento quando você pega um povo na qual teve um contato direto, teve uma ação direta de um suposto Deus. Esse Deus se manifestou. Então, não é um Deus invisível. Agora, Deus imagina essas pessoas que viram esse Deus jogar as 10 pragas do Egito, viu ele matar primogênito, viu ele fazer o mar virar sangue. E abrir um mar. E abriu o mar, ali é um mar. acompanhou de maná, mandou água de pedra, gente. E aquele mesmo povo que viu todas aquelas maravilhas, conseguiram sentir a presença daquele Deus, simplesmente o abandonam em 40 dias porque o seu grande líder, para você ver a diferença que o líder faz. Quando o líder se ausentou, toda a comunidade se perdeu ali. Não todo, porque foi um pequeno grupo que foi fazer aquela estátua para poder adorar. Mas imagina. Inclusive, Moisés mandou matar. Tá? Falou, não mata todo mundo não, calma aí. Porque a própria ira de Deus, porque fala que quando Moisés desceu glorificado com as 10 leis, e mas tudo no chão. Alguns morreram? sim.
Morreu muita gente. Acho Acho que foram 2.000 pessoas. 167, acho que foram 167 leis que foram passadas de forma oral, que foi a minha última conversa com o Luca, né? Que os judeus, eles carregam esses 167 ou 168 mandamentos de maneira oral, de tradição, na qual a gente aqui não tem conhecimento. Então lá eles têm uma concepção da lei muito mais profunda do que a gente, porque a gente só tem a palavra de Deus aqui. Exatamente. Ele falou que dependendo foi feito para judeu, Não, dependendo da lei. o sábado, Só um sábado? o sábado, gente, segundo o livro de Jubileus, o sábado foi santificado somente para o cumprimento dele para o povo judeu. Somente eles. As outras pessoas não tinham esse código, não tinham essa prática. Era somente os judeus. Entendeu? Porque por que Cristo se manifesta ali? Porque ali tinha um movimento de Deus real para acontecer ali. E dali era aonde iria nascer a descendência, que é narrado ali no texto bíblico de Abraão, que dele se surgiria toda a descendência que iria se espalhar pelo mundo. Então assim, lá foi o local onde de fato Deus escolheu para germinar o mandamento, a palavra, a lei. Entendeu? O seu povo, né? O seu povo. O seu povo. Então ali foi o berço de sua escolha. E claro que tem pessoas que não vão concordar, mas gente, se isso é o Deus que escolheu, quem somos nós para querer colocar alguma espécie de juízo de valor, como Deus deve agir? Exatamente. É o mesmo, consegue assimilar o que é o ele mesmo, pensa, é o né? mesmo que uma pintura querer decidir os traços que o seu pintor usou para fazê-lo. Não, tipo, não tem racionalidade nenhuma. Não tem como você querer criar uma moral objetiva superior àquele. Você é o manifesto do ato criado. Não tem como você querer ser o superior daquilo que te criou. Então, vocês criar essas narrativas do que vocês consideram certo e errado, já é a primeira falha lógica, porque se você não tem esse próprio conceito estabelecido por ele, como você determina o que é certo e o que é errado? Você precisa de uma ordem geral, de um parâmetro, de um sistema para poder observá-lo e falar aquilo. Se você não tem, como é que você julga? Então, para mim, essa é a primeira falha lógica do argumento. Porque se você não tem esse parâmetro de observação, como você pode apontar o que a direita faz e o que a esquerda faz? É porque, tipo assim, não teria regra. Não tem regra, exatamente. Não tem regra. Se você não tem a fonte de regra, como você pode avaliar? Aí tu imagina, vamos colocar aqui. Moisés tirou aquela galera junto de Deus do Egito. Uhum. Aí ele vai fazer assim, pô, tá todo mundo aqui misturado, tá tio com tia, não sei o que e tal, tá todo mundo junto. O que a gente precisa fazer? Não criar regra. Uma sociedade sem regra não é sociedade. Exatamente. E no meio desse período que ele tava criando as regras, veio esse caos aí da galera adorar uma porcaria de um bezerro de ouro. Né? Que eu acho que o bezerro de ouro é uma representatividade, eles estavam adorando uma outra coisa ali. Não tem explicação interessante sobre isso? Ô, louco. Interessante, gente, só pra gente poder passar esse tópico e vir, que aqui, ó, no livro de Deuteronômio, galera, 34, Bezerro pode ser versículo muita 6, coisa. relata que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés no vale secreto de Moabe, para que ninguém soubesse o local. Porque eu acredito nisso, se o maligno conseguisse reviver aquele corpo para pregar um outro evangelho, imagina a distorção que isso não teria causado naquele momento. Exatamente, é isso que eu tô chegando na minha teoria, que eu pego, é isso. Moisés, ele vagou esse tempo todo ali, se afastou, vamos colocar aqui, né? Ele se afastou do E olha mandamento. só, galera, quero só uma observação aqui. Isso realmente eu não prestei atenção, eu não li. Mas um dos pontos que a gente levanta aqui está justamente justificado aqui, ó. O motivo oculto. O texto de Judas não explica o motivo da briga dos líderes estudiosos. Mas acredita que Satanás queria usar o corpo para levar o povo de Israel à idolatria. Exatamente. Queria confundir. Agora, falar pra mim se, assim, na minha teoria, que eu tô criando, desenvolvendo, já existe, mas eu tô desenvolvendo uma paralela, ele justamente está lutando por conta disso. Lógico que o sinistro ali, no caso, o maligno, se ele conseguisse se apossar do corpo de Moisés e trazer a vida ou manipular, enfim, conforme ele faça ali, a gente não tem noção, mas ele ia mostrar para aquele povo, porque o que acontece? Foi como ele falou, a galera tá 40 dias sem o líder deles e já conseguiu estragar uma divindade, entre aspas, já conseguiu mostrar que não é digno, não são um povo digno de mostrar isso, porque eles viram uma divindade próxima a eles viram, e Sim. eles negaram. É ato manifesto, galera, não é só... Tipo assim, eles foram testemunho ocular daquela suposta... Eles viram, eles sentiram, eles
foram manifestos de verdade. Então, assim, é muito difícil a gente ir contra essa percepção da falta do empirismo, porque a gente está lidando com o relato de um povo. Exatamente. Você acreditar que um povo inteiro mentiu É complicado. é complicado. E aí chega nesse final. Já disse sacana, é complicado isso aí, cara. E aí imagine você pegando aí o Moisés, sendo o líder, que guiou aquele povo por 40 anos. Moisés era um guerreiro, entendeu? Ele viveu 160 anos, né? Por aí, eu não- É, eu 160 não- anos, não eu acho que foi lembro. mais ou menos. Ele é um guerreiro por Moisés era- nascer e- por ficar esse tempo todo vivo, você tá falando? Primeiro que Moisés ele foi um cara preparado. Ele nasceu pobre e virou príncipe. Ou seja, ele viveu como um príncipe, aprendeu a arte da guerra, porque isso é ensinado com um príncipe. Aí Então- ele virou príncipe porque ele já tinha sangue. Não, ele Nunca, não nasceu nunca. filho do- Ele nunca. Ele foi achado pela filha Na do verdade, rei ou pela se esposa. atribui uma própria ação de Deus, tudo que aconteceu na Tudo que vida dele, aconteceu já foi ali, planejado. exatamente. Foi tipo um planejamento ali. Sim. E aí o que acontece? Moisés era arrogante. Moisés era arrogante, como todo príncipe. Todo príncipe é arrogante. Desculpa falar, tá? Mas se você é um príncipe, você é arrogante. E o que acontece? Todo príncipe era arrogante naquele período. E aí Deus jogou ele para ser pastor. Ele passou 40 anos sendo pastor. Para ser humilde, aprender que cada pedra tem o seu lugar. E cada pedra faz a diferença. E aí depois ele volta para libertar o povo, fica mais 40 anos andando ali. Né? No Sim, deserto. não encontraram a terra prometida.